Então, o nosso tema de hoje vai ser baseado na primeira carta de Pedro, capítulo 3, e vamos falar aqui sobre a conduta de uma mulher virtuosa. Lógico que vai ter questões relacionadas a nós, né, como maridos, como esposos, e o apóstolo Pedro, nos 6 primeiros versículos, né, desse capítulo 3, ele vai nos dar uma forma profunda, e ele vai dirigir-se diretamente às mulheres. Quer dizer que os 7 primeiros versículos de 1 Pedro, capítulo 3, estão dirigidos a mulheres crentes, ok? E lembrando que quando o Eterno criou, né, disse ali que ele criou o ser humano, ele fez o homem e a mulher. Primeiramente cria Adão, e logo em seguida cria justamente a mulher. E a mulher, ela não foi criada de uma forma independente do homem, porque em Gênesis capítulo 2, versículo 22, disse que da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E, normalmente, as traduções como essa que eu estou usando, elas utilizam a palavra costela, né? Porém, a palavra costela, na verdade, o texto em hebraico, aparece a palavra tselá. Tselá significa lado. Então, quer dizer que o Eterno, ele tirou uma tselá, ok? Tirou um lado do homem, ou de algumas costelas, vamos assim dizer, para formar, para fazer a mulher. Então, quer dizer que Eva, ela vem de um lado inteiro do corpo de Adão, e não somente de uma única costela. Por quê? Porque quando Adão acorda do seu sono, que ele vê Eva, ele não, ele assim, ele disse que Eva vem um dos seus lados, ou seja, ele na verdade declara, se no caso Eva viesse somente das costelas dele, ou de uma costela, ele não diria que esta é osso dos meus ossos, no plural, e carne da minha carne. Então, se Eva tivesse sido criada somente de uma costela, pois Adão não poderia dizer isso, ok? Quer dizer, como o osso e carne de Adão, a mulher é outra metade do homem. Então, o Criador, ele faz o homem, ele faz a mulher, a sua imagem, a sua semelhança. Então, não existe nenhum versículo na Bíblia que insinue ou que se deduza que a mulher, ela é inferior ao homem. Isso é um pensamento equivocado dos evangélicos dos tempos antigos, e até hoje algumas igrejas tratam também no pensamento oriental, tratam a mulher como sendo inferior ao homem, ok? E que foi o que levou, por exemplo, ao menosprezo às mulheres, e que a mulher, ela se converteu para a sociedade, principalmente primitiva e antiga, e até as orientais, como um mero objeto, e não algo que pertence e que forma parte integral do homem, ou como um ser humano. Então, nós homens não somos superiores a nossas mulheres, ok? E a mulher não é superior, as mulheres não são superiores. O homem não é inferior e tampouco a mulher, ela é também inferior. Então, quando a Bíblia ela começa a delegar funções e autoridades nos seres humanos, isso não é uma questão de avaliação de quem é mais grande, de quem é mais pequeno, de quem é forte e de quem é fraco. Quando a Bíblia diz que o homem ele é a cabeça da mulher, isso não implica que a mulher ela seja inferior ao homem, senão que está se tratando de questão de funções, ok? A Bíblia não está avaliando quem é melhor dos dois, senão que são semelhantes, porque são seres semelhantes, o Criador é Deus de ordem, e com a ordem de Deus é que existe o universo da qual nós existimos. Se não existisse uma ordem no universo, a ciência não poderia existir, não poderia existir a investigação, o conhecimento, e tampouco a ciência. Então, quando o Eterno colocou neste planeta Terra e em um universo de ordem o ser humano, o Eterno ele quer
que nós entendamos o seguinte, que a felicidade, que o bem-estar, que as bênçãos que podem ser geradas e podem ser atraídas nesse planeta Terra, estão todas, absolutamente todas, relacionadas com a obediência aos mandamentos, à lei do Eterno. Então, se as mulheres, nós que somos casados, temos as nossas esposas, pudessem entender que a felicidade e a obediência estão relacionadas com o que o Eterno, em sua palavra, ordena a vocês, as mulheres como mulheres, não porque as mulheres elas sejam, como se diz assim, inferiores, não porque se queira pisotear as mulheres, não porque as mulheres têm um lugar secundário, senão que simplesmente por uma questão de bem-estar espiritual. Quer dizer que a bênção ela está relacionada com a obediência e a maldição está relacionada com a desobediência. Agora, o homem e a mulher, ambos foram criados pelo Eterno para que o homem encontre uma parte integral dele mesmo, que é diferente sexualmente, porque fisicamente nós somos iguais, também emocionalmente. Sexualmente, emocionalmente, a mulher ela foi feita mais frágil que o homem, ok? E não mais frágil espiritualmente. A mulher ela foi criada a propósito pelo Eterno para que ela fosse mais delicada, mais tenra na área física, na área emocional. E o homem recebeu a tarefa de entender, de assimilar, de compreender e possa discernir a posição em que a mulher ela está para que o homem torne o seu protetor, para que trate como uma rainha, não como uma escrava ou como uma serva que está aí à sua disposição, ok? E a mulher tem que entender a sua fragilidade emocional, física e sexualmente, e ao mesmo tempo a mulher tem que entender que se ela quer receber as bênçãos do Eterno, ela precisa entender que o Eterno disse em sua palavra que ela tem sido colocada debaixo das ordens de uma pessoa, qual ela deve justamente dar e entregar suas responsabilidades. Então, isto é no ato do casamento, onde a mulher ela se transforma na ajuda idônea que o homem necessita para viver. Por esse motivo, o Eterno vai dizer no versículo 18, perdão, do capítulo 2 de Gênesis, que não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, desde a perspectiva divina, o Eterno, ele não considera o celibato, a solteirice. Por quê? Porque a solteirice, não sei se existe essa palavra em português, se não estou inventando agora, só é permitida pelo que o apóstolo Paulo, ele nos ensina em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Que se nós tivermos força, autocontrole para controlar nossos desejos sexuais, o que Paulo chama de incontinência. Se uma mulher ou um homem diz que pode viver sem ter relação, não há nenhum problema. Porém, se não pode, como disse Paulo, se não pode conter-se, é melhor se casar. Mas por causa da fornicação, disse ele em 1 Coríntios 1:2, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Então, devido ao desejo sexual que o Eterno nos deu, que é bendito só no casamento, a mulher tenha o seu próprio marido e o homem tenha a sua própria mulher. Se no casamento o homem ele se sacrifica por sua mulher, a ama, a protege e ela não lhe corresponde, isso não é um problema ou uma responsabilidade do homem. Porém, se o homem tem a consciência de que diante do Eterno ele está fazendo todo o possível e está fazendo algo muito mais além das suas forças, que diante de Deus a nossa consciência está limpa, e se a esposa ela não corresponde, não responde, isso é um problema entre a mulher e entre o Eterno. E o Eterno, ele pode fazer duas coisas, ok? Se no caso a mulher for uma descrente, ou ela se converte cedo ou tarde, ou o Eterno vai tirar essa mulher do marido, ou o marido dessa mulher. E o mesmo se passa, mais uma vez, com a mulher. A mulher tem que estar assegurando-se de estar sujeita, de ter um caráter afável, mansa e tranquila. E se o marido não lhe corresponde, se ele não quer entrar no caminho,
o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 15, mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque, neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus o chamou para a nossa paz. Lógico que Paulo está falando de um casamento em julgo desigual, onde um é crente, o outro não é. Por isso que é um perigo uma pessoa crente ter relação com um não crente, porque vão ser dois lados opostos. Um vai pensar uma coisa e o outro vai pensar outra. Porém, se os dois eram ímpios, ok, casados e conheceu a fé, e de repente um do casal, dos cônjuges, não quer seguir justamente a fé, e pela pessoa pela qual agora está seguindo a fé, quer se apartar, pois que vai embora. Infelizmente, nós vivemos em um mundo, meus irmãos, hoje, como se diz, onde as pessoas levam no banho-maria a questão da crença, de seguir os preceitos da Torá. Uma hora está firme, uma hora está fraco, uma hora está assim, outra hora está assado. Por quê? Porque na antiguidade, quando nos tempos bíblicos, e principalmente na época de Yeshua, quando uma pessoa, no caso eram judeus, e passavam a seguir a fé no Messias, isso implicava muitas coisas. Ser expulso de casa, a mulher abandonar, porque naquela época acontecia isso. Quando um casal que eram judeus, vamos dizer assim, seguia a Halahá Rabine, que de repente um dos dois começou a crer no Messias, se separavam, deixavam embora, porque para eles, ou para um deles, isso era apostasia. Inclusive, a pessoa que confessava a Yeshua publicamente corria o risco de perder a cabeça. Então, hoje, como não há esse perigo para nós, pois vivemos uma vida um dia santo, um dia pecador, um dia assim, um dia assado, e etc. Ninguém está ligando para nada. Porém, nos tempos bíblicos, isso acontecia muito. Então, o Eterno não quer que uma vida de uma serva sua seja sempre um calvário, que viva sempre com o marido que lhe oprima, que toda a vida lhe atormente. Por quê? Porque isso não é o plano do Eterno, não é um plano de um Deus que disse que os seus pensamentos para conosco são pensamentos de paz. Porém, este Deus, muitas vezes, ele não atua, por quê? Porque nós não estamos respondendo a forma como ele nos manda a responder. E o mesmo se passa com a mulher ou o marido que se converta, e o Eterno vai tirar o marido dessa mulher para sempre, ou vai tirar a mulher do marido para sempre. Porém, numa casa, a mulher, ela tem que ter como modelo seguir, normalmente hoje é o que essas mulheres da internet, cantoras, atrizes, modelos, e nós temos a tendência de seguir o quê? O John Travolta, não sei quem, o cantor fulano, fulano gosta de pentear o cabelo assim, nós penteamos, fulano gosta de usar esse tipo de tênis, nós imitamos fulano, e não queremos seguir o modelo do Messias e Yeshua. Então, quando nós, dentro da nossa casa, não usamos o modelo bíblico para reger nossa vida, para que possamos andar assim, pois será a Rede Globo, a Netflix, o Instagram, o YouTube, o cantor fulano, a cantor Beltrana, que irá dominar em nossa casa e não a palavra de Deus. O ataque de Satanás é perverter a função, a autoridade feminina, deteriorar a autoridade do homem dentro do casamento. Satanás, ele vem com toda a força do inferno para fazer as mulheres crerem que todos os homens são iguais. Para que as mulheres creiam, já que não há solução, para que creia ou que não creia, por exemplo, no que diz a Bíblia, para que Deus, ou seja, nada do que Deus disse é interessante, etc. Enfim, para que a mulher passe a acreditar que o mais importante é o decote, é a mini saia, é a calça e legging, é a lingerie, é a calça apertadinha, o shortinho, e não a beleza interior de uma mulher que teme ao Criador. Satanás quer que as mulheres elas sigam a moda do mundo e fazer a mulher crer que se vestir com pudor, isso é algo da Madre Teresa de Calcutá. Então, as mulheres crentes têm que saber de uma coisa, que a tentação para nós vem pelos olhos, assim como vem a sedução. Ou seja, se uma mulher quer seduzir seu marido, pois que coloque roupas que seduzam o marido. Da mesma forma, se a mulher não faz isso, o que é que acontece na rua? Está cheia de pessoas que usam esse tipo de roupa, e a tentação para nós homens
vem através dos olhos. Uma mulher, ela não é tentada pela vista, como é nós. Uma mulher pode ver um homem de 2 metros, com os braços parecendo uma perna, uma barriga parecendo uma tábua de porta-carne, todo bonito, todos... talvez não influa muito, ela olha e tira a vista. Pode até pensar. Uma mulher passa na rua e o homem assim contorce o pescoço como se fosse um robô. Uma mulher na rua, quando olha para o homem, que não é o seu marido, o homem, por sua vaidade, pensa logo que a mulher está interessada nele. Por quê? Porque nós homens, nós somos, como é que se chama essa palavra? Ególatras. Então, uma mulher serva do Altíssimo deve aprender a se portar dignamente, que ao sair na rua, ela entenda que seus olhos devem ser consagrados ao Eterno e que não olhem para homem nenhum além do seu esposo. Nós temos que aprender, irmãos, que nós, como crentes, não temos uma parte da vida espiritual e uma parte da vida secular. Tudo o que temos que fazer, seja varrer a casa, tem que ser feito para a honra e glória do Eterno. Tudo que vamos fazer, como diz o apóstolo Paulo, tudo que é honesto, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é afável, tudo que traz boa fama, tudo isso que traz louvor, nisso pensais. E o mesmo se passa conosco, os homens. Precisamos fazer o mesmo que fez Jó, que disse: fiz um pacto com os meus olhos, pois como fixaria meus olhos em uma virgem? Por quê? Porque nós homens, nós somos tentados com os decotes, com as mini saias, com as roupas muito apertadinhas. Porque essas roupas atuais aí de academias, né, que são desenhadas para atrair os olhos dos homens, as partes íntimas da mulher. Uma mulher, ao se vestir, tem que primeiro se perguntar se o que ela vai usar vai chamar a atenção de quem. Cada vez que uma mulher vai sair à rua para trabalhar, em qualquer lugar, ela tem que pensar: essa roupa que eu estou vestindo, a quem vai chamar a atenção? O que um homem na rua, quando me vê, o que ele pensará? Porque quando uma mulher, ela passar a entender que a forma como ela se veste pode levar um homem a pecar, pode levar um homem a cobiçá-la, a imaginar coisas, ela nunca se vestiria da forma que chamasse a atenção de outro homem. Então Pedro nos diz: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, e aqui está claríssimo que Pedro ele está falando de um casamento, de um jugo desigual, uma mulher crente casada com um marido não crente. Porque aqui fala que se alguns não obedecem à palavra, quem não obedece à palavra é um descrente. Pelo porte das suas mulheres, seja um ganho sem palavra. Quer dizer que a conduta de uma mulher crente, ela pode exercer uma grande influência espiritual sobre seu marido descrente através do seu comportamento, sem ela dizer uma só palavra. Ou seja, uma mulher crente de verdade, quando cumpre com sua função de mulher, ela pode ganhar o seu marido descrente sem mencionar um único texto da Bíblia. Isso é contrário à natureza humana, né? Por quê? Porque a mulher, por mais santa que ela seja, por mais espiritual que ela seja, ok? Tem uma natureza pecaminosa, ou seja, o homem tem uma natureza pecaminosa. A mulher também tem. A natureza pecaminosa da mulher é sempre manifestar a tendência de mandar, de dar ordens aos homens, no caso, seus maridos. E quando a mulher, ela ordena as coisas por cima do seu marido, isso é um forte indício de que nesse casamento não reina paz. Quando a mulher, ela começa com a tendência de querer governar sua casa sem levar em consideração o seu marido, pois o que vem para este lar é a destruição total dessa mulher. Um homem que não é crente nunca será ganho pela pregação. Isso que o irmão está a dizer não está relacionado com Gênesis 3, quando ambos pecaram, que a mulher queria tirar o domínio do homem? Sim, sim. Exato. Antes, era só para perguntar isso, que estava-me a ocorrer esse verso agora aqui à mente. Exatamente. Então, se uma mulher souber no seu, ou seja, se um homem souber no seu coração que a mulher é melhor do que ele,
Isso é nossa natureza, irmãos. Nesse momento, se formos o ímpio, o que vai acontecer? Vamos começar a humilhar a nossa mulher. Vamos querer diminuí-la. Por isso que Pedro aqui está nos falando, semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. E essa sujeição, ela não deve ser exercida se essa sujeição lhe leva a uma transgressão, a desobediência à palavra do Eterno. Se o marido desse crente chama a sua mulher a cometer atos imorais, tipo, vamos assim. Por isso que é um problema, irmãos, casar com pessoas que não têm os mesmos princípios bíblicos que nós. Isso é o que vamos tratar semana que vem. Porque um vai querer ir ao culto e o outro vai querer assistir um filme. E normalmente numa casa, quem as crianças, quem os filhos tendem a seguir? Aqueles que permitem as coisas. Porque aqui a mãe, por exemplo, quer ensinar a Bíblia à criancinha. Mas o pai quer jogar videogame de matar pessoas. Assistir bola. E sempre nós, como filhos, tendemos a seguir aqueles que nos permitem fazer as coisas. Uma mãe está educando seu filho a se casar e etc. De repente chega essa criança, um jovem ali com 13 anos, com a namorada em casa, e a mãe olha para a menina assim e diz, meu, o que é que meu filho está fazendo com essa menina? E o pai vai ser uma glória. E se o filho perder a virgindade é um troféu. É isso aí, garoto. Então, o marido desse crente, se ele começar a chamar a sua esposa, olha, vamos assistir esse filme pornográfico. Vamos fazer isso. Que a mulher lhe acompanhe ao barzinho para fazer companhia a ele. Que vá à casa das amigas, dos amigos, trazer amigos e amigas para dentro de casa. Vamos ao show do cantor fulano de tal. Uma mulher crente não pode violar o que a palavra de Deus diz. Olha que Shabat, eita, sábado que vem é o aniversário da nossa mãe, vai estar lá a família inteira. Eita, mas sábado é dia de guardar o Shabat. Olha, se você não for, minha mãe comigo, minha mãe. Veja o importante que a Bíblia fala com respeito a estarmos justamente no mesmo caminho com a pessoa que vamos nos unir. Por isso que Paulo vai falar na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 11, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-nas à luz. Se uma mulher quer imitar a sua cunhada, a amiga da academia, a influência do Instagram, a atriz novela, pois ela será exatamente como a pessoa que ela imita. A Bíblia diz que sempre seremos iguais às pessoas que nós imitamos. Por isso que Paulo diz que devemos ser imitadores do Messias. Na primeira carta de João, ele diz que devemos andar como Yeshua andou. Então, a mulher ela tem uma tendência de governar e o homem tem uma tendência de abandonar a liderança, entregando a mulher. Isso se chama covardia. Quando o marido não educa seus filhos, somente coloca o dinheiro na mesa, aí está o dinheiro para as contas, ele só quer saber de sexo com a esposa. Por quê? Porque na cabeça do homem, ele está fazendo sua obrigação em colocar comida na mesa. Ele entra em casa como se fosse um príncipe. E aí a mulher começa a sentir-se como objeto, começa a sentir-se oprimida, começa a se sentir menosprezada, começa a perder a sua identidade. Por quê? Pois porque neste momento o marido está sendo usado pelo diabo para destruir essa mulher completamente. E o homem que destrói a sua esposa, que trata a sua esposa como objeto, não sabe o que ele espera quando vem o juízo de Deus. A mulher tem um papel fundamental no plano do Eterno. Os melhores discípulos de Yeshua também foram mulheres. Os estudos bíblicos estão cheios de mulheres para a nossa vergonha. Por quê? Porque o homem traz esse machismo de só querer o sexo, de querer o cafezinho pronto, o almocinho pronto na mesa, à noite quer sua jantinha na mesa, e a esposa tem que estar na casa como uma serva, como uma escrava, e por isso surgiu esse movimento feminista. Por quê? Porque as mulheres estão fartas de serem tratadas como objetos dos homens. A mulher tem sentimentos, tem emoções, tem uma identidade, precisa ser valorizada, e a Bíblia diz que devemos tratar nossas mulheres como rainhas e não como escravas.
Se não entendemos isso, não iremos funcionar bem dentro do nosso papel e da classificação que o Eterno coloca em cada um de nós. Paulo disse em Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E aqui Paulo já fala de dois crentes. Quer dizer, que nós que somos casados, o casamento não é meu. Ou seja, num casamento, irmãos, não existe essa casa é minha. Essa casa é nossa. Esse carro é meu. Isso não existe isso dentro de um casamento. Um crente jamais se casará em comunhão, ou melhor, em separação de bens. Se cremos que somos uma só carne e que agora não é minha casa, não é meu carro, não é meu dinheiro, não é minha vida, não é minha loja, é nosso dinheiro, é nossa loja, é nossa empresa, é nosso carro, é nosso qualquer coisa que tivermos, estamos unidos para dividir a mesma casa, o mesmo carro, o mesmo dinheiro. Tudo que temos é compartilhado, é meu, é nosso. Precisamos quebrar esses paradigmas e entender que no casamento não é eu e ela, somos nós dois. O casamento é um pacto de companheirismo, de partilha em comum, o tempo, o café da manhã, o jantar, as viagens, tudo. Se o marido não tem tempo para conversar e escutar os problemas da sua esposa, ou se a sua esposa não tem para ouvir o seu esposo, ok? Se a esposa não tem o marido presente para escutar suas frustrações, suas dificuldades, seus problemas, pois estão equivocados. Por quê? Porque não nos casamos com um pai e com uma mãe. Nós nos casamos para compartilhar a vida com a pessoa que nos casamos. E precisamos estar abertos às necessidades um do outro. Eu não casei com minha irmã, eu não casei com minha mãe, eu casei com a mulher. E quando eu me casei com minha esposa, pois é a minha esposa que vai ter que me ouvir, e eu vou ter que chorar nos ombros dela e ela nos meus. Pedro segue dizendo, considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura dos vestidos. Quer dizer, o que o inimigo quer que pensemos, e no caso aqui de uma mulher, é que ela pode efetuar mudanças através do seu exterior. E o exterior não interessa ao Eterno. O Eterno está interessado no que está acontecendo internamente, o que está acontecendo espiritualmente, e nesse contexto aqui, na vida de uma esposa. Quer dizer que a ordem exterior de uma mulher não pode ser algo que chame a atenção. Porque tem mulheres aí que fazem uns penteados que parecem uma marciana. Se enfeitam tanto que parece uma árvore de Natal. Com calças ou com saias que modelam seu corpo, mostrando as qualidades do seu corpo. E isso mostra que o espírito que habita nessa pessoa é pura vaidade. Se uma mulher quer continuar atraindo a atenção dos homens com a maneira externa de se vestir, e no caso atrair o seu marido, pois isso trará problema na sua vida oca e vazia. E Pedro fala, mas o homem coberto no coração, no incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante do Eterno. Ou seja, a esposa está pensando na conexão do reino. Ok? Uma esposa que está pensando nisso, uma esposa que vive desta forma, que está caminhando na verdade do reino do Eterno, e não focada nas coisas deste mundo, mas no que será a condição espiritual da sua família, do seu relacionamento conjugal. Por isso que em Provérbios capítulo 31, disse, mulher virtuosa quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. A palavra rubis, a palavra virtuosa em hebraico é a palavra raio, que significa guerreira. Veja que diferença, gente. E a palavra guerreira, essa palavra raio, ela é utilizada muito na Bíblia no contexto de exército. Quer dizer que Salomão, ou melhor, esse provérbio aqui, ele está falando de uma mulher que vale a pena. Uma mulher digna. Quem achará uma mulher assim? Quem achará uma mulher que vale a pena, uma mulher guerreira?
A resposta é o homem que esteja procurando. Se um homem está buscando mulheres fáceis, mulheres baratas, nas esquinas estão lotadas dessas pessoas. O mundo está cheio de mulheres que os homens podem levar para a cama com apenas 2 horas de conhecê-las. Porém, mulheres guerreiras, mulheres virtuosas, mulheres espirituais é como o ouro de Ofir, difícil de encontrar. Não estão na prateleira, não estão num cardápio. Nós, quando nos casamos, o nosso nome saiu da lista, saiu do menu. Enganosa, diz o versículo 30, enganosa é a beleza e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. E a palavra enganosa em hebraico significa uma mulher carente de significado espiritual, que é a palavra shekel, que em hebraico significa uma pessoa fingida, uma pessoa falsa, uma pessoa vazia. Já que a palavra beleza, nesse texto aqui em hebraico, é a palavra para graça. Porém, não está se referindo à graça do Eterno que superabundou, não. Essa graça aqui se refere a uma mulher que gosta de ser vista, onde chega quer ser percebida, sempre tratando de chamar a atenção, sempre ser aquela que fala com todo mundo, sempre ser aquela popular, aquela metida inteligente. E Satanás é quem está por trás dessas mulheres, que onde chega, querem que todo mundo saiba que chegou. Olha, cheguei, e quer conversar com todo mundo, e fala com fulano, ela quer ser a popular. Quem está por trás dessa mulher, pois, é Satanás, que está usando-a para prender as almas dos homens. Enganosa é a beleza, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Então, a quem mais interessa que a uma mulher ser, ou seja, a uma mulher ser louvada? Pois o seu marido, os filhos. Porque o que importa para a mulher? O louvor da sua família, dos homens, das vizinhas, da sociedade. Uma mulher de valor estará procurando o louvor do seu marido e dos seus filhos. Voltemos a 1 Pedro, versículo 5 do capítulo 3. Porque assim se adornavam também antigamente as santas, quer dizer, as separadas, mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. A palavra santa, mais uma vez aqui, está relacionada ao propósito. Quer dizer que essas mulheres, essas esposas santas, seguiam os propósitos do Eterno. E o Eterno atuou através de quê? Da vida que essas mulheres viviam. Como lemos no princípio, pelo porte dessas mulheres, os maridos podem ser ganhos. E aqui Pedro vai mencionar, por exemplo, Sara, que obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Porque Sara reconhecia em Abraão a autoridade de Deus, quer dizer que Sara ela reconhecia o Eterno em seu relacionamento conjugal. E, igualmente vós, maridos, agora Pedro vai se dirigir aos maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Conviver com uma mulher, com nossa esposa, implica muito mais de vivermos juntos. Porque tem gente que moram juntos aí há 20, 30 anos e não se conhecem. Vivem juntos, andam juntos, comem juntos, porém, ou melhor, se suportam. Porém, essas pessoas, elas não se conhecem. São pessoas que moram há 10, 15, 30 anos e não conhecem um ao outro. Por quê? Porque não conversam. Porque o marido não tem tempo. Ou porque ela também não tem tempo. Porque se tiver tempo pela manhã, se tiver tempo à tarde, se tiver só tempo à noite, seja qual for a hora que nosso tempo permitir, precisamos ter um tempo reservado para sair com nossa esposa, sentar, conversar, se conhecer melhor.
Uma vez na semana vai ali comer um pedaço de bolo na rua, um caldo de cana, você queira comer. Nem que você dar uma volta na porta da rua e voltar para dentro de casa, só para tomar um fresco e se namorar. Saber como a mulher está, saber se há algo em mim que está lhe incomodando, está lhe afetando, porque muitas vezes as mulheres não dizem por quê, porque se disser, muitas vezes nós somos o quê? Uma bomba relógio, nós somos aquelas minas que se pisar explode. Então muitas vezes ficam com medo de dizer a nós o que está lhe incomodando e acabam reprimindo isso para si mesmo, acabam vivendo uma vida presa, insatisfatória, por não conversar. Precisamos, irmãos, inclusive, irmão, nós como homens, nós não podemos nos dar ao luxo de pensar que nós sabemos o que nossas esposas gostam sexualmente falando. Nós temos que perguntar por quê? Porque cada relação, cada momento que temos uma relação com nossa esposa, cada vez que temos, é diferente. Nem sempre será tipo Sansão, ou melhor, tipo Salomão e Sulamita. Nem sempre, vamos dizer assim, os teus cabelos são como a das cabras, os teus seios como os cachos de uva, nem sempre vamos dizer isso. Então, cada momento tem seu momento. O que a gente fez ontem não serve para hoje. O que fizemos ontem fica para trás. Ah, mas ontem eu fiz isso. Ontem já passou, hoje é um novo dia. Assim como o que nós fizemos ontem para o eterno não conta para hoje. Ah, ontem eu já rodei fulano, ontem se passou. Hoje é um novo dia. Então, quando estamos tendo essa convivência com nossa esposa, perguntando a ela o que está lhe incomodando, o que está lhe afetando, isso é o que significa ser sábio num convívio com nossa mulher. Porém, quando o homem passa 24 horas com a cara emburrada, ou melhor, o homem ou a mulher, isso vai dar o quê? Lugar ao diabo. Por quê? Porque a Bíblia diz que não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Uma pessoa que passa o dia todo com a cara fechada para com o seu cônjuge, o diabo fará em pedaços seus sentimentos. Igualmente, vós mulheres, ou perdão, vós maridos, sejam sábios num convívio com suas mulheres. Sabedoria, irmãos, é viver consciente das necessidades do nosso cônjuge. Entender que uma mulher, todos os meses, tem 3, 4, 5, dependendo da mulher, até 7 dias. Difícil, mas não sei se tem. Mas entre 3 a 4 dias de mudanças físicas hormonais. Durante o período menstrual de uma mulher, é quando a mulher normalmente está mais sensível, se irrita por qualquer coisa. Às vezes, eu já recebi perguntas de pessoas assim, Deus é ruim, porque Deus deixou a mulher ter menstruação, que causa dor de cabeça, que causa problema, que muitas ficam chatas, etc. E não sabem ele que esse período que Deus deu à mulher é justamente para o casamento não virar uma rotina. É onde vai se renovar justamente, como se diz assim, vai existir essas mudanças hormonais. Tanto é que quando acaba justamente esse período, é quando a mulher está fértil, é quando a mulher está ali como uma brasa viva. Por quê? Porque se renovou. O Eterno sabe perfeitamente o que fez. E se nós homens não somos sábios e não entendemos que nesses dias a mulher precisa de uma triple atenção, de carinho, pois não estamos vivendo com sabedoria. Se estamos só com um galo de briga, indo atrás da mulher, já terminou, e agora, vamos embora. Infelizmente, a maioria dos homens, inclusive os crentes, fazem suas esposas trabalharem 7 dias da semana. Porém, como eu falei a princípio, nós homens, porque trabalhamos, colocamos o dinheiro na mesa, nos consideramos como se fosse o príncipe. E chegamos em casa, colocamos o pé no sofá, tomamos o que queremos tomar, e cadê meu jantar, cadê meu almoço, cadê minha sandália, já colocou minha toalha no banheiro, eu quero isso, eu quero aquilo. Aos domingos estamos sentados no sofá, com os pés em cima na rede, ou qualquer lugar, e a mulher está agarrada com a vassoura, com a roupa, com a comida, com os filhos, com o cachorro, com a limpeza da casa, e o marido sábio deve dar um dia de descanso para a sua esposa.
Aprendamos, irmãos, a cozinhar. Ou então, leva a tua esposa para almoçar fora. A colocar as roupas na máquina, a varrer uma casa, mesmo que você varra a casa errado. Quantas vezes minha esposa trabalha de manicure, e sai para trabalhar, e às vezes eu não estou trabalhando, eu estou em casa, eu chego mais cedo, normalmente eu às vezes estou em casa às 3 horas, 2 horas, e vou varrer a casa, vou passar o pano do meu jeito, aí vou fazer uma comida para minha esposa. A comida, tudo bem, eu acerto, porque eu já cozinho há bastante tempo, mas a casa ela vai varrer de novo, vai passar o pano de novo, vai limpar de novo, porque eu não sei limpar, mas eu tive a intenção de fazer. Um marido sábio tem que aprender, irmãos, a fazer algo que dê, meu amor, hoje você vai ficar na cama como uma rainha, toma um cafezinho aqui para você. Acordar cedo, preparar o café, colocar na mesa, colocar ali o jogo americano, sempre que chama aquilo ali, o jogo da mesa, uma xícarazinha, um negocinho, venha, meu amor, tomar um café. Isso é o que renova. Qual é a mulher que não quer, à noite, deitar-se romanticamente com este homem? Se, igualmente, vós, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, dando honra à mulher como vaso, mas fraco. Quando o marido trata a sua esposa como uma rainha, acho que, irmãos, que vamos ter briga, vamos ter discussões, porém isso não pode afetar aquilo que nós já estudamos a princípio que eu falo nos estudos anteriores, sobre me lembro agora, sobre as regras de conflitos, as 17 regras que falamos de conflito no casamento. Nós temos que separar o problema da pessoa. Porque da mesma forma que tua esposa tem problemas e você ficou chateado ou eu, nós temos os nossos problemas que chateiam nossas esposas. Então, há que se separar. Peraí, essa aqui é minha esposa, esse aqui é o problema, porque também nós falhamos. Porém, quando o marido trata a sua esposa como uma rainha, ela o tratará como um rei. Se o marido trata a sua esposa como um pano de chão, ela o tratará como um trapo. E um trapo de imundícia. Um homem que discute com a mulher porque ela comprou isso, porque ela, lógico, vai discutir se comprou coisas fúteis, mas uma mulher crente acredita que não vai comprar essas besteiras. Fulano, eu quero 100 reais. Para que você quer esse dinheiro? Olha, porque eu quero dinheiro para gastar, comprar alguma coisa para mim. Ou seja, um homem que discute com sua mulher por conta de dinheiro, por conta que ela quer comprar isso, quer comprar aquilo, é uma pessoa que está cuspindo num prato que está comendo. E nós, homens, nós somos como se fôssemos uma garrafa de água e a mulher como um copo, onde nós colocamos água para tomar. E nós, homens, somos um pouco mais fortes emocionalmente que as mulheres. Dar honra a uma mulher como vaso mais frágil significa que temos que dar uma atenção redobrada à nossa esposa, ser um pouco mais gentil com a nossa esposa, entendendo que muitas vezes, quando a mulher está aí virada na 70, como diz por aí, alguma coisa a gente fez. O Eterno, antigamente, irmãos, ele chamava a atenção do seu povo como? Usando profetas. Né? Usando profetas. Hoje em dia, o Eterno vai levantar um profeta para falar comigo e com você. Hoje em dia, a única pessoa que o Eterno vai usar para chamar a nossa atenção é a nossa esposa. Por isso que muitas vezes você sai bem para trabalhar, sai feliz da vida com a esposa, e quando volta, a esposa está, os cachorros soltos. E você, o que eu fiz? Aparentemente, nós julgamos que somos santos e não fizemos nada, porém, nós sabemos que no trabalho, na rua, na hora do almoço, olhamos para algo, para alguém, tivemos uma conversa indesejada, ouvimos coisas que não deveríamos ouvir, vimos coisas que não deveria ver, e o Eterno está chamando a nossa atenção. Por quê? Porque estamos falhando como luz, como sal da terra. E antigamente, irmãos, o sal não era somente isso de colocar para salgar a carne e não apodrecê-la. Você sabia que antigamente o sal se usava também para colocar em cima da fezes que as pessoas faziam, já que não tinha banheiro? Quer dizer, para que não houvesse o quê? Bactérias, doenças, coisas ruins.
Também, como o sal antigamente vinha muito do Mar Morto, que é um sal não é um sal puro, alguns comerciantes misturavam sal com areia. E quando o comprador chegava em casa, via que aquele sal não prestava, o que fazia? Jogava aquele sal na rua para ser pisado. Quer dizer, que quando nós não cumprimos com nossa função, quando estamos misturando as coisas, o santo com o profano, pois a pessoa que o Eterno vai utilizar para chamar a nossa atenção, nos repreender, é a nossa esposa. E às vezes não entendemos e queremos bater boca, isso é com todos nós, comigo também, não quer bater boca, que nós não queremos aceitar que estamos errados. Porém, é a forma como o Eterno trabalha. É a mesma coisa você ligar agora o rádio aí na tua casa, todo mundo aqui tem uma onda sonora, e de repente esse rádio começar a xingar. Sebastião, você é isso, você é aquilo, e você não vai quebrar o rádio. Malo, safado, seu canalha, não sei o quê. Eu não vou pegar o martelo e quebrar o rádio, porque o rádio só está transmitindo uma voz. E a mulher é justamente o rádio onde o Eterno utiliza-se para chamar a nossa atenção. Por isso que quando não temos essa percepção, num convívio sábio com a nossa esposa, dando a ela honra como vaso mais fraco, e Pedro vai dizer mais, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ou seja, tem duas coisas que a Bíblia menciona que as nossas orações não são atendidas. Um está em Provérbios, que disse que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será maldita. Isso que é Provérbios 28 e 29. Isso que é o 28. E aqui, se tem duas coisas que o Eterno impede que nossas orações fiquem somente vazias e não saiam nem sequer do quarto, nem saiam da nossa boca direito, é quando não temos o entendimento, um convívio sábio com nossa esposa, não a tratando como um vaso mais fraco, não honrando nossa esposa, pois, inclusive o salmista Davi diz o seguinte, ou o salmista, não me lembro agora quem escreveu esse salmo, dizendo, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. E o medo que eu, Marlon, tenho de estar dando esses estudos, ou seja, é não ter a aprovação do Eterno em relação à minha esposa. Por isso que eu falei a vocês no princípio que esses estudos que estou gravando com vocês, para mim está servindo muito. Por quê? Porque agora eu tenho que estar colocando em prática aquilo que eu estou dizendo, porque eu tenho duas pessoas aqui que podem dizer que eu sou hipócrita, mentiroso. Se no meu coração tem um rancor, amargura contra a minha esposa, e não importa o que a minha esposa tenha feito, irmãos. Se eu ficar com amargura, com raiva da minha esposa, com picuinha, porque isso aqui, porque isso ali, a minha oração não vai ser escutada. Por isso que Yeshua disse, vocês pedem as coisas e não recebem porque vocês pedem mal. Então precisamos ter essa consciência de que a nossa esposa foi nos dada, tirada de um lado sentimental do homem. Eu não sei de que lado o Eterno tirou a mulher do homem, acredito eu da parte do lado esquerdo, do coração, que tem a ver com sentimentos. Por isso que se fala uma ajuda idônea, ok? Algumas traduções chamam como ajudante. Porém, essa ajuda idônea, ezer kenegdó, significa uma ajuda contrária, uma ajuda oposta. E não que está aí a meu dispor, que a hora que eu quiser desafogar minhas mágoas, vamos para o quarto. Na hora que eu tiver com vontade, é agora. Simplesmente porque eu sou homem da casa. Ou seja, eu estou me convertendo num animal. E não estou levando em consideração o convívio com minha esposa, dando honra à mulher. Então, meus irmãos, se temos algum problema com nossas esposas, não entreguemos hoje este Shabat sem antes pedir perdão a elas. E mulheres, se vocês têm algum problema com os vossos maridos, também não entreguem o Shabat sem pedir perdão ao outro. Por quê? Porque o Eterno chamará a nossa atenção.
De uma forma ou de outra, o Eterno vai chamar a nossa atenção e será por meio do comportamento da nossa esposa. Assim como você olha na água e a água reflete o teu rosto, e de repente a água começa ali a se agitar e teu rosto começa a ficar no reflexo troncho, você não tem como consertar a água. Assim como você olha para um espelho e vê que tem algo errado no teu rosto, que tem uma coisa, um cabelo saindo pelo nariz, ou a sobrancelha muito grande, você, eita, eu acho que o espelho está refletindo isso, vou consertar. Não, o espelho está refletindo exatamente a tua imagem. Por isso que Paulo fala que a mulher, ela reflete a glória do marido, a imagem do marido, assim como nós refletimos a glória do Messias. O Messias do Eterno e a mulher do marido. Se estamos nos portando mal e a nossa mulher de repente muda tudo e quer colocar inclusive até veneno na comida, pois no fundo, quando vamos examinar, há um dedinho perverso do marido aí. Muitas vezes já recebi perguntas de alguém, mamãe, olha por mim, minha esposa se está pegando no meu pé, o inimigo está furioso. E já os poucos anos que eu já tenho nessa caminhada, já são quase 20 anos, já escutei muita coisa, já li muita coisa, e hoje eu sei um pouco discernir quando uma pessoa faz uma pergunta, e no meio da pergunta há um que se chama como é que se chama em espanhol? É um monge cerrado, ou seja, há uma armadilha por ali. E começa a fazer perguntas e questionamento, e vou descobrindo, e digo até às pessoas, eu acho que tua esposa está fazendo pouco. Por quê? Porque no fundo também há uma parte crucial do marido, assim como também muitas mulheres. Que olha por mim, meu irmão, olhe por mim, porque meu marido está furioso, etc. E quando você vai fazendo perguntas, vamos descobrir que o capeta da história é a mulher. Devido ao quê? Devido a muitas vezes não se aprofundar na palavra eterna, está mais preocupado em ter uma religiosidade, que é o que hoje, infelizmente, nós vemos abundar aí na internet, em alguns grupos de estudos, algumas congregações, que não tratam seus congregados como discípulos, e vamos discipular aqui na área do casamento. Não estão preocupados só que você, em Yom Kippur, se veste de branco, que em Rosh Hashanah você tem uma fruta que diz entre 613 sementes, que tem que ter mel. Pessoas que fazem suas lives aí na hora do Shabat e vão jantar às 9 da noite. Imagina você casado com um descrente, que chega do trabalho cansado à sexta-feira, aí você está numa televisão, numa live, vendo uma pessoa ensinando a Bíblia, e você com comida na mesa, principalmente quem mora aí na área do irmão Max, o irmão Bruno, o irmão aí também Sebastião, que são lugares que fazem frio. Tirou do fogo, colocou no prato e já comer. Senão, congela. E tá a pessoa, muitas vezes, sendo ensinada de uma forma indireta, a criar atritos com sua família, com seu marido. De repente, o marido começa a questionar: que fé é essa? Que você passa o dia, a noite todinha nessa televisão e nesse celular. Eu quero jantar e você não jantamos junto, porque tem que esperar o irmão terminar a live. Tem que ir para a congregação de 6 horas da noite, num Shabat. Ao invés de sentar com a esposa, sentar com o marido, mesmo que não seja um crente, compartilhar, até porque isso vai chamar a atenção do marido ou da esposa. E agora o marido ou a esposa começam a se revoltar com essa fé, com a atitude da pessoa, e começam agora na internet o mimimi: orem por mim, que eu estou sendo perseguido, que Satanás está furioso. E no fundo, Satanás não está nada de furioso. É a própria pessoa que está causando o problema através da sua religiosidade. De querer ter mais comunhão com um grupo de pessoas, que é louvável, porém eles são em segundo lugar, ou terceiro lugar, melhor dizendo. Terceiro, não, quarto lugar. Primeiro vem o Eterno, segundo minha esposa, terceiro meu filho e quarto a congregação. Primeiro é eu, minha esposa e meu filho aqui, sentar, o mundo que se exploda. Tá caindo uma bomba, deixa a gente comer primeiro, que a gente depois foge. Mas não, nós estamos acostumados ao que a primeiro tem que se apresentar a um grupo, a uma comunidade, e lá nós somos crentes. E em casa, na hora de comer, um está no sofá, o outro está no terraço, a filha está com o telefone no quarto, e que estudo maravilhoso desse irmão, gente. E no fundo, cada vez mais vemos que os casamentos estão sendo diluídos
simplesmente por religiosidade e não ter nada de inimigo perseguindo ninguém. O Satã da história é a própria pessoa, muitas vezes é o próprio crente que não age com atitude de crente. Quando eu vejo muitas irmãs aí comentando ou fazendo perguntas, que tem marido desse crente, irmão Marlon, e ore por mim porque está assim, eu pergunto, irmã, a senhora está vivendo uma vida de testemunho como crente? Porque senão, então essa perseguição é justa. É uma perseguição que Deus não vai se envolver em nada. Porque se só é crente na hora de estudar a Bíblia, é uma coisa, e o testemunho durante a semana? Então, meus irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje, tá? Como eu falei a princípio, semana que vem vamos tratar de um assunto, vamos dividir em 2 temas, sobre noivado, namoro, e sobre essa questão de pessoas que são casadas com gente que não é crente, porque muitos ensinam por aí que quando vem a fé você tem que se separar. Assim, irmãos, é umas coisas tão absurdas que a gente está ouvindo e vendo na internet, que eu não sei como... Assim, eu já entendo, né, que Paulo falou que as pessoas iriam ficar cegas nos últimos tempos. Os crentes. Cada coisa absurda que se ensina, que é de você olhar assim e dizer, venha logo, Senhor, porque este mundo já se perdeu de vez. Então, por hoje é só. Vou só aqui para efeito de gravação encerrar aqui a nossa gravação, já que estou gravando esse vídeo.